uma base em Cristo. A entrega a vida para Cristo hoje, você pode se batizar daqui a 30 dias. Mas se batizou, não está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Não está salvo ainda. Vamos lutar para alicerçar a nossa casa na rocha. Glória a Deus, né? Para que o vento não venha soprar nessa casa. E se essa casa tivesse alicerçada na areia, o vento vai soprar e a casa vai desabar. Mas se essa casa estiver alicerçada na areia, na rocha, a casa pode até ter algum dano, né? Pode ter algum prejuízo a casa, se o vento soprar, mas ela não vai cair. Porque, aleluia, glória a Jesus. Porque a casa está alicerçada. O crente é comparado também igual a palmeira. Eu vou entrar aqui nos versículos da Bíblia para a gente, né? Glória a Deus, para a gente entender melhor. Então, o crente comparado é uma palmeira. A palmeira, você vê que ela enverga, né? Somos carecas de saber disso. A palmeira, ela enverga até o chão, mas ela não quebra, né, irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. E para isso, porque a palmeira, ela está enraizada. Eita glória, Deus está falando, né? A raiz, irmão. Para que tenhamos alicerce com Cristo, temos que ter raiz. E essa raiz tem que estar enraizada com Cristo, meu irmão, né? Para que possamos todo o tempo renunciar ao nosso eu, né? O versículo 1 vai dizer: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ou seja, porque às vezes o homem na terra, ou dentro do evangelho, quando eu falo homem de forma geral, pode ser o homem, a mulher, o jovem ou o adolescente. Quando a gente está no evangelho, debaixo da graça, hoje, no tempo, né? Debaixo da graça, o homem pode confundir a graça com liberdade, que o homem pode ter chance de pecar. Hoje estou debaixo da graça, então eu posso pecar um pouquinho, e aí o que acontece? E depois Deus me perdoa. Mas não é bem assim não, viu? A graça é para a gente viver em comunhão, ter liberdade, né? A Bíblia vai dizer que tudo convém, né? Mas nem tudo como é que se diz? Nem tudo é lícito, glória a Deus. Eu esqueci a parte bem do versículo, o pastor me lembrou ali. Glória a Deus, porque aí o ser humano é falha, né? Mas é isso, meus amados, né? Nem tudo convém, também nem tudo é lícito, meu irmão, né? Você pode ir na praia tomar um banho? Você pode, eu posso. Mas não é porque eu posso ir na praia tomar um banho que eu vou também ficar na qualidade de homem, de servo. Vou ficar agora lá a mercê, lá com o corpo nu lá na praia. Ninguém está me vendo, eu estou aqui desconhecido. E Jesus está vendo, né, irmão? Glória a Deus. Ele não está vendo, meu irmão. Jesus está, tem que se pôr no nosso lugar. Mas eu vou botar um biquíni, lá ninguém vai ver mesmo e tal. Mas Jesus está vendo, irmão, né? E muitas das vezes, irmão, a Bíblia vai dizer que nós somos cobertos de uma nuvem de testemunhas. Que frase linda, né? Perdão, versículo da Bíblia, né? Então, nós somos cobertos de uma nuvem de testemunha. Por onde você passa, tem alguém que pode me conhecer. Aquele irmão, ele é domingo. Estou conhecendo ele. Olha, ele está aqui. Ele está entendendo, meu irmão? É desse jeito. Quando mesmo você pensa, eu penso que ninguém está vendo, né? Mas só um exemplo. Vai passar e vai ver. Vai ver, irmão. Vai ver. E aí pode ser envergonhado. Né, irmão? Por uma mentira, por um mau testemunho, né? Irmãos, a gente tem que vigiar o tempo todo, meu irmão, porque nós somos referência dentro da igreja, na família, dentro do evangelho. E se a gente não parar para vigiar, a gente acaba deixando que nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso primo, faça com que ele perca a salvação. Ô irmão, mas peraí, você está entrando em contradição, porque a Bíblia vai dizer que a salvação é individual. Ou seja, mas peraí, e o testemunho fica onde, né, irmãos? Glória a Deus. Né? Irmão, eu não quero dar uma de santinho aqui não, irmãos. Nós estamos pregando a palavra. E aqui é uma escola. A escola é para aprender. Nós estamos aprendendo, né? Glória a Jesus. Eu aprendo com vocês, aprendem comigo. Nós aprendemos com Cristo. Amém. Né? Glória a Jesus. Então, amados, nós estamos compartilhando aqui a palavra. Glória a Deus nessa noite, essa mensagem maravilhosa. Então, amados, eu vou dizer algo aqui que vocês ou vai dar risada, ou vai se calar, ou vai dar glória a Deus. Porque o que eu vou falar aqui é muito forte. Eu vou repetir o versículo primeiro que diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que aumente, para que a graça aumente? Ou seja, pecado é vitamina? Nunca foi, né, irmãos?
Glória a Deus. Porque muitas das vezes um pecadinho aqui, outro ali, outro acolá, não é vitamina, né, para fortalecer o crente. O que fortalece o crente é joelho no chão, é jejum, é oração, é Bíblia, né? Ah, o missionário geral está querendo dar uma lição de moral aqui. Não, misericórdia. Isso aqui primeiro corta para mim, meu amado. Eu tenho que vigiar o tempo todo, né? Eu tenho comunhão com Deus, com a igreja. Eu tenho comunhão com Jesus. Eu tenho sou casado, sou pai de filho, né? Sou pai de família, né? Tenho compromisso com a obra de Deus. Então eu tenho que vigiar o tempo todo. Onde eu estiver no trabalho, onde eu estiver, meu irmão, nós temos que vigiar, né? Então, como eu disse aqui, é porque eu falei aqui, é pesado. Mas é para a gente aprender, para a gente vigiar. Né? Pecado não é vitamina para a gente se deleitar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que vigiar para se afastar dele cada dia, não para se aproximar dele, né? Mas nós temos que se aproximar de Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, do Velho Testamento, no capítulo 55, versículo 5, vai dizer: procurar o Senhor enquanto se deve achar, e invocar enquanto está perto. Se aproximar de Cristo, não das coisas erradas. Porque muitas das vezes, meu irmão, a gente pecamos até por omissão. A gente se omite. A gente vê que o irmão está errado e a gente não corrige o irmão. Com vergonha ou com medo, não tem coragem de falar, né? Vê que o irmão está com uma atitude errada e se não tiver coragem de falar, pecado por omissão, está se omitindo. Então, enquanto você pode dar um conselho para o irmão, pode chamar o irmão para conversar em particular, não no meio da igreja. Irmão, eu estou achando que aquela atitude que o irmão tomou não está certo. O irmão, cuidado, esse caminho aí, meu irmão, é tortuoso. É quando ele quer. É verdade, irmão. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo fácil. O irmão fala assim: ó, irmão, quando vem aquele irmão lá, dá-me aquele dinheiro, só um exemplo, viu? Eu vou xingar ele, eu vou brigar com ele, vou chamar ele pra fora pra ver se ele tem coragem de me desafiar, me peitar. Misericórdia. É aquele crente que diz assim: eu sou crente, mas meu facão não é não, meu braço não é não. Misericórdia, né, irmão? Nós temos que engolir sapo o tempo todo, né? Então é verdade, irmão. É verdade, a gente tem que engolir sapo, como o pastor fala, né? Pra gente ter comunhão, pra não perder a paz com Cristo e a comunhão. Irmãos, que a vida de crente, meu irmão, é uma vida de renúncia, a vida de crente, de cristão, de servo de Deus, é uma vida de total vigilância. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem tem carro aqui, moto, que tem bicicleta, sabe, eu tenho minha bicicletinha ali ainda, papai disse do meu carro, mas estou na promessa, não estou esperando, viu? Então, no trânsito, o camarada pode fechar você, ou ele passar da sua frente correndo e você ficar chateado, revoltado. Mas se nós somos sujeitos a pecar, corre o risco de xingar a mãe dele, corre o risco. Mas a Bíblia diz assim, é melhor vigiar. Irai-vos e não pequei. Ainda que venha a ira, eu vou xingar a mãe dele. Mas aí Jesus tem misericórdia, não vou fazer mais isso não. Ele pede misericórdia, né? Então irai-vos e não pequeis, né? Uma vez eu passo de bicicleta ali na pista, ali na Avenida Kennedy, o camarada passa de carro e me suja e me molha todo indo pro trabalho. Quer dizer, não melhorou a roupa toda, mas melhorou minha calça, né, e tal. E a vontade de ver a carne, o velho homem se levantou. Jesus tem misericórdia, Jesus, da minha vida. E eu suportei. Porque nós somos homens, ser humano, de carne e osso. E não vem dizer que a gente é bam, que não é não, irmão. Desse jeito. O perigo está em todo tempo, qualquer coisa. A gente pode, a carne pode ser. Meu irmão, vou falar pra vocês aqui, experiência. O pastor aqui vai concluir aqui, vai dar risada também. Meu irmão, o velho homem, a velha mulher, toma café, almoça, janta, dorme do lado da gente. Meu irmão, como é isso? Você já viu isso? Não, mas segundo a gente faz uma leitura de pregador. O velho homem, ele toma café, ele almoça, ele janta e dorme do lado da gente. O tempo todo, do lado, meu irmão. E se a gente dá uma brecha, não precisa nem abrir a janela nem a porta, não. Não precisa não, irmão. É só abrir uma brechinha assim, Se a gente abrir uma brecha na janela, o muriçoca não entra? Se abrir a janela assim, as muriçoca entra, né? Então também o velho homem também, não precisa, já tá do lado assim, Se dá uma brechinha, meu irmão, é muito perigoso. Nós temos que vigiar, porque nós temos um testemunho a dar, irmão. Um testemunho, onde que nós não estamos, meus irmãos. E a gente tem que dar testemunho para que outras almas venham para Cristo. Senão dizer, eu vou nada para aquela igreja, eu vou nada para aquele irmão, aquele vizinho. Deus me livre, só anda brigando, só discutindo.
Só anda mentindo, só anda... Não. Para me ser gente como ele, quero nada, Deus me livre, eu prefiro ser eu mesmo. Então, irmão, isso dói, né? Isso dói a gente dizer que alguém está nos dando um mau testemunho junto a gente, né? E aí a gente fala, poxa, por causa daquele irmão, eu não conseguia levar aquele irmão para a igreja. E uma alma, é uma alma que a gente está ali podendo perder para Cristo. Nós temos que se esforçar, irmão, nós temos que se esforçar. Começando por mim, né, irmão? Todo tempo, graças a Deus, onde eu moro hoje, todo mundo fala bem de mim. Graças a Deus, irmão. Glória a Jesus, né? É um esforço que a gente faz, né, irmão? É um esforço. Então, amados, a Bíblia vai dizer, o versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está dizendo, né? Ainda, nós estamos mortos do pecado, como viver ainda nele? Ou seja, não existe dois termos com Jesus, né? Eles falam assim, sim, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou a gente se alimenta em Cristo, ou a gente se esforça para renunciar à nossa carne, ao nosso eu, ou a gente fica em cima do muro. E em cima do muro, irmão, ninguém toma decisão. É em cima do muro. Já viu alguém em cima do muro tomar decisão? Eu fico ou pulo ou fico. Então não tem, Deus não tem meio termo. É sim ou sim, é não, né? A Bíblia vai dizer que você não há de servir a dois senhores, ou servir a um ou a outro, o Senhor, o diabo ou o Senhor Jesus, né? Irmão, é duro, essa palavra é um pouco dura, né? Mas nós estamos aqui aprendendo, porque Romanos capítulo 6 vai falar disso, né? Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Então nós temos que morrer todo dia, irmão. Todo dia. A pessoa estava me devendo um dinheiro e eu mandei um zap para ele. Ele falou, irmão, vamos acertar isso aí depois, não sei o que e tal. Eu falei, vem cá, e aqui minha conta que eu tenho para pagar? Vai ficar sem pagar na minha conta? Porque a gente fez o acerto. Mas não era para hoje não, o dinheiro era para tal dia. Mas eu tenho dinheiro na sua mão, irmão, como é que vai ficar? Aí o que acontece? Aí eu falei uma palavra que ofendeu ele se sentiu ofendido, mas eu fiz uma cobrança a ele. Mas aí eu me senti no direito de pedir perdão para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir perdão, porque é isso, irmão, que Deus quer, né? Eu pedi perdão para ele, por quê? Porque eu vi que eu e o irmão lá, estou trabalhando, nós a gente entendeu. Então eu falei, não é justo. O que a irmã falou, irmã missionária Águeda aqui? É necessário sobre o amor, necessário amar seu próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu falei, irmão, me perdoe. Eu só fiz cobrar o dinheiro para você. Mas se você se sentiu ofendido, tudo bem, me perdoe. Já para lá. Ele também percebeu minha humildade. Falou, tudo bem, a gente não vai. Sabe o que ele falou para mim? Irmão, é melhor a gente parar o serviço aqui, o trabalho aqui, de que eu perder sua amizade. Eu falei, amém, glória a Deus. Então chegamos num bom senso. A gente chegou num acordo, porque somos irmãos em Cristo. É melhor você parar o serviço ali, o trabalho, de que perder o amigo. Ele falou, melhor que perder você de como amigo, irmão. Eu falei, amém. Então chegamos num bom senso. A Bíblia vai dizer, é melhor, né? É melhor que entrar em acordo. Glória a Jesus. Amados, então, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Versículo 5 vai dizer, se formos plantados, versículo 5, fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Olha, quando fala plantado, é enraizado, né? Como se você faz uma planta aqui, as irmãs aqui, ó, as irmãs aqui que gostam de planta alguma coisa no fundo, caqueiro, alguma coisa, sabe, se aquela planta ela não enraizar, ela vai morrer, né? Ou aquela planta é porque ele não enraizou ainda na terra, não enraizou ainda. Então, se vir uma chuva, se vir estar de qualquer jeito lá, não cuidou daquela planta, ela vai morrer, porque ela não está enraizada. Se vir uma chuva, alguém joga uma lata de água, uma plantinha não aguenta uma lata de água. Se joga uma lata de água, é um copo de água, joga uma lata, vai matar a planta, né? Então é isso, irmão. Se não está enraizado, não tem vida, não tem visão com Deus, não tem discernimento, não ouve a voz de Deus. Irmão, nós temos que ter experiência, irmãos, com Deus. Nós temos que esperar, Deus espera, sabe o que de nós? Que nós venhamos ter intimidade com Ele. E eu almejo isso. E uma coisa que eu almejo hoje, dentro do Evangelho, na frente de Deus, irmão, é buscar mais de Deus, um pouco de intimidade. Às vezes, irmão, vem o cansaço, vem o sono, vai que não orar, né, irmão? Vem a luta,
vem até a revolta, vem tanta coisa, mas se a gente sabe o que a Bíblia diz? Do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. E que se a gente deixar de orar, vai desagradar o coração de Deus. Quando a gente não ora, a Bíblia vai dizer que o que está ligado na terra, liga no céu. Se desliga aqui, desliga lá, né? Eu sempre falo aqui que nós, o crente, é comparado, né? Comparado a um celular. Se para de carregar, ele não bota mais para carregar, ele tá, né? Ele descarregou 100%, descarregou, já era. Chegou no zero. Se você não bota ele para carregar de novo, ele não vai ter mais utilidade para nada, tá descarregado. O crente, quando não ora, aí ele perde a essência. Meu Deus do céu, isso aqui é forte, meu irmão. Quando a música passa de papai, perde a essência, começa a perder a essência. Ô irmão, você, missionário Ginaldo, você costuma orar quantas horas por dia? 3, 4 horas por dia? Não cheguei a esse total ainda, né? Mas eu quero chegar lá um dia, glória a Deus. E a gente vai se esforçando cada dia um pouco mais. Porque temos que aumentar. Se orar meia hora, vamos orar 40, vamos orar 50, vamos orar 1 hora. A tendência é essa. Porque se a gente diminuir meia hora, 20, 10, 5 minutos, daqui a pouco não tá mais nada, meu irmão. É o perigo, tá aí, né? E aí quando a gente deixa de orar, de buscar, eu mesmo, falo uma coisa pra vocês aqui, experiência. Eu passo o dia todo, eu posso orar 5 minutos na hora que eu vou pro trabalho, se eu tiver com pressa, né? Porque eu tenho uma hora de acordar, mas se eu chegou durante o dia todo, vou engatar o meu banho, minha jeito. Se eu não pôr o joelho, eu estou fadigado, eu tô se sinto vazio, irmão. De Jesus não, se sinto vazio de oração, de buscar face. Porque eu passei o dia todo trabalhando, a gente ouve tanta coisa lá fora, irmão. Passa um carro, uma música mudando, um palavrão. Aí você se aborrece, tanta coisa, você está cheio, a sua mente, seu coração, de coisas, besteira, detalhe, coisas pequenas. Mas está com o coração cheio, a mente, cansaço, aborrecimento, reclamação, exigência, cobrança, tanta coisa, meu irmão. E quando você chega durante o dia, acaba o dia, se você não vai pro joelho, se esvaziar de si mesmo, para buscar a paz do Pai, vai dormir mais um dia vazio. Mais um dia vazio. No outro dia já é 2 dias. Daqui a pouco, misericórdia, meu irmão. Tá vazio, né? De Deus, né? A gente sabe que a gente não tem tempo o tempo todo, assim, para buscar 2, 3 horas de relógio por dia. Nós temos 24 horas, nós temos 24 horas por dia de vida, né? Cada dia, 24 horas. No dízimo para buscar a parte do Pai, em oração, jejum, Bíblia, a Bíblia, lendo a Bíblia, é 2 horas e 40 minutos. Mas a gente que às vezes não consegue nem fazer nem 20%, né? A gente tem 10%, eu falo 10% do dízimo, de buscar a parte de Deus, né? Mas às vezes a gente não consegue, irmão, buscar nem a metade, nem um terço da metade. Tantas ocupações na terra, meu irmão, fala por mim. Trabalha, às vezes a gente tem dois empregos, ou às vezes a gente está querendo ganhar uma extra por fora, e precisa mesmo, que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. E às vezes, irmão, tantas as coisas na terra nos deixa fadigados, nos tira o tempo de Deus. Deus está preocupado com isso, comigo, com você. Porque Ele quer que a gente venha somar tempo para Ele, né? Porque a gente não soma tempo para Ele, a gente acaba ficando vazio, né? Se ligando só com as coisas da terra. E o perigo aí está aí, a gente tem que buscar mais a parte do Pai. Amado, o versículo 6 vai dizer assim, ó: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, meu Deus, ou destruído, né? A fim de não servirmos mais ao pecado. Meu Deus do céu, é brincadeira, meu irmão. O corpo do pecado foi desfeito lá na cruz, quando Jesus entregou a vida por mim e por você, né? Jesus entregou a vida naquela, né? Ele derramou seu sangue, recebeu uma coroa de espinho, foi furado nas mãos, nos pés, no joelho, derramou seu sangue inocente por nós, irmão. E às vezes a gente toma uma topada, a gente acha que é tanta coisa, né? Fala, ô, que prova, que deserto. Tomei uma topada só porque sangrou um pouquinho, né? Irmãos, e a gente reclama por tudo. Reclama às vezes por tudo. E às vezes até murmura por pouca. Jesus pagou um sacrifício, meu irmão, na cruz do Calvário por mim e por você, né? Segundo pesquisadores, vai dizer, estudiosos, que os grampos eram de 15 centímetros na mão dele, meu irmão. Os pregos, né? Segundo estudiosos, vai dizer. Então, por mim e por você. E graças a Deus que Jesus ressuscitou no 3º dia. Não está sentado, não está mais pregado no madeiro. Ele ressuscitou no 3º dia. Está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele falou lá em João, vai dizer no capítulo 14, ele vai dizer:
vai dizer que vou para o Pai, mas não o deixarei órfão, né? O deixarei o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, para a igreja, né? Então, Jesus tem um lugar preparado para mim e para você lá no céu, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como é que se diz? É válido, eu e você pagou o preço aqui na terra, porque o preço maior já foi pago, de renúncia, de chorar, de gemer um pouco. Irmãos, eu aprendi na caminhada com Cristo, que no Evangelho, que quando o crente ele deixa de se humilhar a Deus, ele passa uma semana, 2, 3, ele não chora mais, um mês, ele não derrama mais uma lágrima na presença de Deus, irmão, tem alguma coisa errada, porque nós estamos perdendo o temor de Deus. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal ao entendimento, né? Temor, irmão. Irmão, peraí, para mim ser crente eu preciso estar chorando todo dia, toda hora, né? No joelho, não é necessário toda hora, todo dia. Mas quando a gente se preocupa, a gente não chora mais na frente de Deus, então já está perdendo o temor. Temos que ter temor para com Deus, né? A Bíblia vai dizer assim, ó, humilhar-vos ao Senhor e Ele vos exaltará num devido tempo, né? 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos seus pecados, ele fala, eu vou do céu, perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou encerrando a mensagem, glória a Jesus. Mas, então, mas, o que vai dizer com isso, esse 2 Crônicas 7,14? Se meu povo se humilhar, ou seja, Deus quer que, uma vez eu vi realizando uma pessoa, ela estava bebendo, e ela falou, não é necessário se humilhar, irmão, porque Deus é amor, mas eu falei também é justiça. E na hora eu esqueci o versículo, esse versículo, o irmão estava do meu lado, me ajudando, evangelizando, e ele lembrou esse versículo, que é necessário, por isso que a gente tem que ter endereço da palavra de Deus, né? E ele falou esse versículo, irmão, está escrito lá, aí eu lembrei, que é necessário se humilhar a Deus, nós temos que se humilhar a Deus, para que venha obter saldo com Deus, para que Deus venha ouvir nossa voz, né? Então Deus quer de nós um pouco mais, irmão, que a gente venha se humilhar um pouco mais com Ele, para que venhamos mesmo, ter visão do céu. Deus, lá no livro de Jeremias, se me falha a memória, Jeremias 33, 3, se me falha a memória, Deus fala assim, ó, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Ele diz assim, ó, clamar-te-ei, e não recebereis coisas grandes e ocultas que não sabem, clamar-te-ei, ou seja, clamar a Ele, irmão, né, para obtermos resposta de Deus, porque muitas vezes, irmãos, a gente ora um dia, 2, uma semana, a gente já quer ter resposta de Deus, e Deus está provando, eu e você, né, está provando. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Irmãos, para que aquela mulher do fruto de sangue orou? Ela esperou a bênção dela por 12 anos, meu irmão. E a gente não quer esperar 12 horas, 12 dias, né? Não quer esperar uma semana, um ano. Não quer esperar não, irmão. A gente quer logo ontem. Porque hoje tá bom, né? Quer ontem. Eu quero ontem, Jesus. Eu quero amanhã já tá difícil. Irmãos. Quer pra ontem. Tem situações na vida da gente que a gente precisa da bênção da gente. Glória! A gente chora, a gente geme, a gente clama. Mas esse dia eu estava comentando com o irmão Bruno ali. Interessante uma frase. Que com Deus é assim, irmãos, ó, para com sua igreja, seu povo. E para aquele que crê nele, diz assim, ó, com Deus é assim, a resposta de Deus é essa, ó. É sim, é não, é espera. E aí, vai brigar com Deus? Não brigar com Deus, irmão. Sim, amém, Senhor, é bênção, é vitória, é cultivação de graça. Mas se dizer não, pode parar de orar, porque Deus não vai dar esse mistério, não vai dar não. Mas ele dizer espera, está na vantagem, irmão, porque está esperando no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Olha, irmão, temos que ter paciência um pouco mais, né? Porque nós somos muito apressados, irmão. Querendo logo, meu irmão. Querendo logo. E aquela mulher esperou 12 anos, irmão. Né? Ali, a mulher, eu vou aceitar no Senhor. A mulher perdeu tudo que tinha. Aquilo que tinha as economias dela, creio eu. Suas economias, pagando médico, tudo. Se fosse no dia de hoje, né? Se fosse médico lá na Bíblia, vai dizer que fosse médicos, sim, realmente. Se fosse no dia de hoje, eram as melhores clínicas, melhores médicos. E ela gastou tudo que tinha. Mas ela não desistiu da sua vitória.
da sua bênção, né? Ela não desistiu. E muitas das vezes, irmão, a gente desiste muito fácil, né? Quer se entregar aos pontos. É verdade, irmão. Eu falo que já passei isso por mim também. Já passei na caminhada. E a gente muitas das vezes se revolta, se ira, ou porque está novo na fé, ou porque está achando que Deus abandonou. É porque Deus é assim, irmão, ó. Deus está com a mão assim, ó, estendida para nós. Ele está aqui assim, ó. Aí a gente sai debaixo da mão do Senhor, às vezes, né? Se desvia um pouquinho. Mas Jesus nunca tinha sua mão debaixo da nossa igreja, né? De cima da sua igreja, do seu povo. Ele nunca tira a mão, não, irmãos. Ele está sempre todo estendido a sua mão, né? O que vai dizer lá? Mateus, capítulo 1, versículo 28, vai dizer: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, irmão, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: eu vos aliviarei, né? Vinde a mim, chamando o quê? Para perto dele, para os pés dele, para buscar a face dele, para aprender mais com ele. Porque, irmãos, se alguém está passando um deserto aqui hoje, nessa noite, ou alguma prova, deserto é a escola do crente, irmão. Né, irmão? Né, irmão? Deserto é a escola do crente. A deserto, irmão, não é bom para ninguém não, irmão, deserto. Mas deserto não mata, não. Deserto é para a gente aprender. É para a gente buscar uma intimidade com Deus. É para a gente buscar, sabe o quê? Receber um caráter novo, um caráter, buscar mais, sabe o quê? É buscar se despir do velho homem, se despir da velha mulher, deixar aquelas calundu que às vezes o crente tem, né? Aqueles calundu. Ah, Jesus, eu não vou não. Aí Jesus, vai lá, meu filho, não vou não. Daqueles calundu, é desse jeito. Eles falam: você não vai não, filho, você não vai não, filha. Então, peraí, que vou te dizer? Vou te provar um pouquinho para ver se você aguenta. Se você aguentar com a minha mão, tudo bem. Aí você fala. Mas quando você não aguentar, você pede que eu lhe ajudo. Eu peguei aqui, o irmão Caixas falou hoje que, glória a Deus, deu saudação semana passada. E o irmão Caixas lembrou que ele falou assim, ó, ele dá uma saudação e eu falei o tema da mensagem. Tá o tema da saudação, pra gente já acabar já, né? Glória a Deus. E aí eu falei assim, ó, não foi, irmão? Eu falei, não dê uma mãozinha pra Deus. Deixe Deus com a mão dele, que é maior que a sua e que a minha. Porque a mão de Deus é poderosa. E às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus em alguma coisa, em alguma área, né? O que acontece? E essa mãozinha é tão pequenininha, irmão, a mão da gente, né? Para dar uma mão de Deus. E a gente quer dar o dedo da mão, o braço, quer dar o corpo todo para Deus. Deus, deixa eu agir. Aí ele fala assim: Deus, me dá isso. Deus fala: não, espera, não, quero logo. E aí o que acontece? E a gente acaba se machucando, né? Falei isso aqui. E a gente tem que buscar a orientação de Deus. Se possível, orar 1 mês, 2, 3, ou até mais. Mas pedir direção, irmão, porque é tão bom. Uma coisa que eu pedi, irmão, eu não faço nada sem direção. Aí eu vou dizer assim: nas minhas férias eu vou passar 3 dias na praia com minha família. Aí vou falar com o pastor que eu preciso pedir a ele para mim, né? Se retirar um pouquinho, mas lá eu tô orando, estou buscando, estou jejuando, estou de madrugada, mas estou tirando um lazer com minha família. Ó, pastor, eu vou passar 3 dias na... Mas para isso, eu já orei 1 mês antes. Deus, o senhor permite, pai? É da tua vontade que eu vá lá passar 3 dias com minha família, nas minhas férias? É, porque eu não vou fazer nada sem a vontade de Deus? Se eu fazer sem a vontade de Deus, eu posso quebrar a cara. Deus falar: você nem me pediu, nem falou comigo, falou com o pastor Ronivon, mas não falou comigo. E aí, né? Acima do pastor Ronivon, está o Todo-Poderoso, né, irmão? O onipotente, o onisciente, o onipresente, acima do irmão, do pastor Ronivon. Então tem que pedir orientação primeiro do pai, né? Aí eu venho para o pastor Ronivon e vou curtir. Vou ali tirar um lazer com a família. Porque também são, né? Nós precisamos um pouquinho de lazer, porque é muito trabalho, muita coisa na vida da gente, mas a gente não pode tirar uma férias, sabe de quê, irmão? Um alerta para a igreja, viu? Não podemos tirar férias de Deus, viu? É porque não tem muitos irmãos que muitas das vezes tiram férias de Deus. Ah, tô de férias. Nem a Bíblia carrega mais, irmão. Misericórdia. Né? Esquece, nem a Bíblia carrega mais a Bíblia. Eu tô de férias, eu não vou ler Bíblia agora não. Isso aqui é o alimento, irmão. É o pão da vida. Isso aqui, meu irmão, sabe o que a Bíblia vai dizer? Vamos dizer o nome do Senhor. Vai dizer, João 8,32: conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Então isso aqui é a verdade de Jesus Cristo em nossas vidas, meus amados. Então, para a gente encerrar, louvado seja o nome do Senhor, o versículo 8 vai dizer assim, ó: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Já li, não foi? Versículo 9: pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre.
a morte não mais tem domínio sobre ele. Ou seja, a morte não tem domínio mais de Cristo Jesus, porque Jesus sempre foi santo, né? Jesus, ele não perdeu para a morte não matou Jesus. Jesus se entregou para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Ele se entregou para que se cumprisse a palavra. E Jesus, você vê que o ministério de Jesus na terra só foi 3 anos. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus amadurece na qualidade de homem, porque na qualidade de espírito ele não precisava amadurecer, Jesus não precisava aprender, Jesus não precisava ter discernimento, ter visão, ter nada, porque Jesus era o verbo, era na palavra, ele estava no céu. O verbo se entrou sobre os homens e fez carne. Então, né, Jesus deixou seu trono, meu irmão, por nós, né, e habitar entre os homens, habitou-se entre os homens. Então, Jesus não precisava aprender, mas você vê que ele ensinava, demonstrando para os discípulos e para o povo, que é necessário aprender, ouvir. A palavra diz que a fé é não ouvir e aprender, ouvir e praticar a palavra de Deus. E quando a gente ouve e pratica, a gente se fortalece, a gente permanece, a gente tem vida com Cristo, né, meus amados? Então, para encerrar aqui, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Ó, o versículo 10 vai dizer: pois quanto até morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vivem para Deus. Para pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O 12 para encerrar: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer aos seus desejos. Misericórdia, meu irmão, né? Não reine o pecado em nosso corpo mortal, porque isso aqui, irmão, ó, carne e osso, é mortal. Eu estou aqui agora, mas e amanhã? Quem garante que eu vou estar aqui? Ninguém, sério. Você garante? Ninguém garante, né, irmãos? Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa: nós podemos ter o controle do micro-ondas, da televisão, de qualquer outra coisa, mas da vida ninguém tem o controle, né, irmão? Tem o controle, até do carro pode ter o controle do carro, né? Aí o controle remoto. Mas da vida, irmão, só Jesus, né? Só Jesus. Então, amados, a gente não sabe o dia nem a hora que vamos partir dessa prisão, nós estamos preparados, irmão, né? Aprendendo a cada dia um pouquinho com Jesus, pedindo misericórdia, irmão. Aprendendo a ser humilde para com Deus, amando o seu próximo para, né? Amando o seu próximo com a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E renunciando ao nosso erro, sendo humilde, irmão, aprendendo, porque, irmão, se a gente não aprender, meu irmão, com Jesus, com a palavra, fica difícil, né? Temos que ser humilde, meu irmão. E assim eu agradeço aqui com a oportunidade, em nome de Jesus. Muito feliz aqui pela oportunidade.